Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês de forma exclusiva todas as informações do Corinthians nessa manhã de sabadão. E vamos iniciar falando aí do mercadão da bola que tá agitado, que tá aquecido no Corinthians. Nessa tarde de sexta-feira, 2 de agosto, o Corinthians abriu negociação para contratar aí o Thales Magno, que tem 22 anos, ex-jogador do Vasco da Gama, onde surgiu muito bem aos 16 anos e depois acabou aí sendo negociado com o New York City por 60 milhões de reais. Isso corresponde aí a 12 milhões de dólares. Ele acabou sofrendo uma lesão no joelho, né? E ficou fora aí dos gramados aí praticamente por 5 meses. Depois que ele voltou, está tendo aí dificuldade para ser utilizado, né, no futebol norte-americano. Mas antes de se machucar, Thales Magno tinha aí até um número bom, né, no New York City. 101 a partida, 9 gols e 10 assistências. Mas a informação obtida aqui no canal é que o jogador não tem uma boa relação, né, com o técnico aí e demonstrou interesse, claro, né, de retornar ao Brasil. Porém, ele tem contrato em vigência e o New York City aceita até negociar o jogador, mas quer vender o atleta. Para quê? Para recuperar um pouco o valor que pagou no jogador. E é uma bagatela boa, hein? 12 milhões de dólares, muito dinheiro. Só que a patrocinadora master do Corinthians, a Esporte da Sorte, destinou aí 57 milhões para o Corinthians fazer uma contratação mediática. E aí eu te pergunto, vocês acham que o Thales Magno seria aí uma contratação mediática? Acho, agora já é a minha opinião, acho um excelente jogador, né? Tendo em vista que o Corinthians tem no ataque Romero. Então, com certeza, Thales Magno chegava para ser titular absoluto do Corinthians. Mas, sinceramente, eu não acho um jogador aí que seria o mediático. Olha para você ver, 12 milhões corresponde aí, 12 milhões de dólares corresponde a 60 milhões de reais. Então, só o Thales Magno, olha bem como o mercado está, só o Thales Magno custaria mais ao Corinthians do que a patrocinadora Master Esporte da Sorte destinou ao Corinthians, porque destinou 57 milhões e ele custou ao New York City 60 milhões. Então, o mercado tá difícil para fazer uma contratação. Tá difícil. Mas também o New York City até aceita aí emprestar o jogador, só que com opção de compra. Acho um risco, né? Mas um risco calculável, que você pode ver o desempenho do jogador. Pela idade que ele tem, de 22 anos, o talento que ele tem, é um jogador que chegaria, né, para ser titular e com certeza, se ele performar bem, tem mercado ainda, porque é jovem. Se fosse um jogador de 30 anos, 31 anos, esquece. Quem comprar ia ficar com ele sem vender. Ele podia trazer retorno para o clube de título, mas recuperar a grana que investiu nele seria impossível. Mas no caso do Thales Magno, a possibilidade de recuperar esse dinheiro existe porque ele é jovem. Basta performar bem. Se performar bem, fazer um campeonato excelente, porque é um jogador técnico, habilidoso, surgiu no Vasco como um fenômeno, né? Foi embora muito jovem e aconteceu que no futebol norte-americano, depois que machucou, ele não está conseguindo performar e não se dá bem com o treinador. E por isso que ele quer sair, né? Mas é um jogador que com certeza chegaria, mudaria o patamar do Corinthians, o ataque, de forma completamente. Sobre Michael, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, todos estão interessados na contratação desse jogador. Agora, o que está acontecendo? Ele vai rescindir mesmo o contrato com o Al Hilal, mas o que o Michael está pedindo
é um valor assim absurdo, estratosférico. Por quê? Ele quer 2,5 milhões de salário, mais luvas diluídas. Isso chega aí a quase 3 milhões de reais de salário por mês. E eu, sinceramente, eu acho que está fora dos padrões brasileiros. Mesmo sabendo que o mercado está inflacionado, né? Que está muito caro para você fazer uma contratação. Ele, para vir, principalmente ao Corinthians, que é um clube que está muito endividado, precisa aí de reduzir muito, né, seus ganhos. Senão, não consegue chegar no Corinthians. E ele demonstrou aí interesse em retornar ao Brasil e também jogar no Corinthians. Mas com esse valor que ele tá pedindo, rapaz, nem o Luizito Soares, que jogou no Grêmio a temporada toda, não ganhava isso. Nem o Rames Rodrigues, que veio pro São Paulo, não ganhava isso. Então, um valor estratosférico. Acho os dois jogadores, tanto o Thales Magno quanto o Michael, dois excelentes jogadores. Mas não, para mim, não é uma contratação mediática, como o patrocinador aí, Master, a Esporte da Sorte, diz que o Corinthians precisa contratar com esse dinheiro. A Esporte da Sorte, para mim, ela foi muito esperta, muito inteligente em fazer esse contrato com o Corinthians. Porque deveria os diretores, na pessoa do Augusto Melo como presidente, né, o principal mandatário, ter feito esse negócio com a Esporte da Sorte, mas ter esses 57 milhões do Corinthians teria que ser a parte no contrato. Uma bonificação ao Corinthians para contratar jogadores. E não tá estipulado esse valor dentro do contrato do valor total, que é 300 e poucos milhões, né? Por 3 temporadas. Então, esse deveria ser uma bonificações. Assim ia ajudar muito o Corinthians. Só que esse dinheiro dentro do contrato já é um dinheiro que eles estão contando com ele num todo. E aí fala que esse tá destinando 57 milhões para contratações. Hoje que esse mercado inflacionado como tá, com esse valor, tá difícil você conseguir um jogador midiático aí com esse valor. Por exemplo, Roger Guedes mesmo é um jogador que não consegue, ele custa bem mais, né? Corinthians precisa fazer contratações pontuais e grandes contratações. Não adianta fazer contratação para fortalecer elenco. Corinthians precisa de jogadores hoje. O elenco já é um elenco bom, mas precisa de jogador para chegar e ser titular. Jogadores diferentes. Jogador tecnicamente um pouco acima do padrão, como o Corinthians tinha no passado, que hoje não tem mais. Então, o ataque do Corinthians deixa muito a desejar. O time tá até acertadinho, tá com outra mentalidade. Após o técnico Ramon Dias chegar, mudou muito o Corinthians. O Corinthians hoje morde do início ao fim. Pode até perder o jogo como perdeu contra o Atlético Mineiro, mas jogou de igual para igual, enfrentou o Atlético no mesmo nível. Acabou aí no finalzinho do jogo, o Corinthians acabou sofrendo um pênalti, e aí o Hulk fez 2-1, né? Ganhou o jogo de 2-1. Na minha opinião, também nem aquilo foi pênalti, nem aqui no local nenhum lugar do mundo, né? Mas o Corinthians jogou de igual para igual. Do jeito que o Atlético ganhou, o Corinthians poderia ter ganhado. Mas o que peca o Corinthians? É o ataque. Porque o Roberto não é um centroavante, não é fazedor de gol. Romero tem muita deficiência técnica para marcar gol. Então, após o Corinthians conseguir fazer 2 ou 3 contratações de peso para chegar e ser titular absoluto, resolver o problema do ataque do Corinthians, com certeza o Corinthians vai para outro patamar, e aí pode, a partir do ano que vem, lutar, brigar aí para ser campeão de um título de expressão nacional. Porque esse ano o título do Corinthians é não ser rebaixado no Brasileirão. É uma lástima falar isso? É triste falar isso? É uma irresponsabilidade das diretorias do passado, dessa também que chegou fazendo muita coisa errada? Sim, mas é a realidade. Aqui no canal nós trabalhamos com os fatos, com a realidade, e não com fake. Corinthians esse ano vai lutar para não ser rebaixado. E se conseguir no Brasileirão, já é seu maior título desse ano. Aí, ano que vem, fazendo essas excelentes contratações, com certeza o Corinthians estará preparado para brigar de igual para igual com esses grandes times brasileiros para ser campeão aí nacional. E aí, pessoal, o que vocês acham? Esse Thales Magno
e Michael chegaria para ser titular do Corinthians, mudaria o patamar do Corinthians? São reforços midiáticos, como a patrocinadora Massa Sport da Sorte quer? Ou não? Eu quero que você deixe aqui no canal um comentário, deixa um like, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.